Eu sou seu pai. Vingadores! Por que está tão sério? Eu voltarei. Não! Eu sou o Basil. Eu sou o rei do mundo! Avante. Contra o Alt Nerd Podcast. Fala galera, tá começando mais um episódio do Control Alt Nerd Podcast, o seu podcast de cultura pop. Eu sou o Bruno e se você ouve a gente pelo Spotify, eu convido vocês a darem 5 estrelas pro nosso programa. Isso ajuda a gente a chegar em outras pessoas, em outros ouvintes. E se você não segue a gente no nosso Instagram, ele vai estar aqui na descrição do episódio também. Lá você consegue ver vários memes, notícias, dicas de filmes, de séries para você assistir. E lá você também sabe quando um episódio do podcast vai ser lançado. E lá você também consegue interagir com a gente. Então, todos os links vão estar aqui na descrição do episódio. E vamos pro episódio. Esse é o episódio que a gente vai fazer análise do 6º episódio da segunda temporada de X-Men 97. Esse episódio, ele é meio que focado em 3 coisas, né? No desenvolvimento da personagem Polaris, a introdução da inteligência artificial Perigo, que é derivada lá da Sala do Perigo, e a estreia da X-Corp nesse universo, beleza? A gente começa o episódio com o luto do professor Xavier. Ele, toda hora, ele tá revivendo as memórias da, entre aspas, morte do Magneto, porque, como eu já disse numa análise anterior, eu acredito que o Magneto não tenha morrido e sim ido para um outro período de tempo, né? Mas vamos ter que ir vendo os episódios, acompanhando para saber. Eu acho que ele vai voltar nos episódios finais da temporada, mas vamos ver, né? E o professor Xavier, ele tá tentando ali processar o luto dele, esse trauma psicológico, né, que aconteceu com ele. E essas reflexões dele ali na Sala do Perigo, no caso, acaba fazendo com que a IA que tem na Sala do Perigo interpreta ali as ordens dele no extremo, fazendo com que ela tire os protocolos de segurança que eles falam lá que a Sala do Perigo tem, e ela tira isso. Aí ela meio que tá tomando uma consciência, né? A gente também vê o conflito da X-Factor com o governo lá dos Estados Unidos, porque a X-Factor, ela é uma equipe patrocinada pelos Estados Unidos que atua ali na captura de seguidores daquele reverendo William Stryker, que é o cara que encabeça aí toda a caçada antimutante. E enquanto tá acontecendo isso, né, a personagem chamada Val Cooper, ela tá meio que receosa com a Polaris, porque ela tem o poder do Magneto e também é filha do Magneto. E nesse episódio, você vê que ela tá no limite. Ela foi confrontar lá os membros desse culto, né, do William Stryker num navio. Ela teoricamente ia para uma missão ali de reconhecimento e tal, só que ela acaba atacando os caras, leva o navio, quebra o navio no meio e tal. Você viu o poder dela, né? Que o poder dela é absurdo. E ela até fala, né? Que ela não quer ser usada pela burocracia estatal do governo. E ela
chega a ser demitida lá do X Factor, né? Falam que ela tá dispensada dos serviços e ela volta lá pros X-Men, volta pra Mansão Xavier, procurando os X-Men. E aí, a gente vê algumas coisas legais, né? A gente vê que tá acontecendo um treino ali na Sala do Perigo, ela chega nesse momento, tem o Bispo também tá nessa cena, é bem legal. E aqui a gente vê algumas coisas. Os X-Men, eles passam a adotar, né, um uniforme inspirado ali na fase do Grant Morrison, dos novos X-Men. E eu achei uma referência muito maneira, achei a referência muito legal. E uma outra coisa também, a Sala do Perigo, ela meio que tá absorvendo a energia dos mutantes e ela cria um corpo físico para ela, né? Como se fosse uma armadura lá do Homem de Ferro. E ela assume a forma da vilã mesmo, o Perigo, que é a Yá que toma consciência. E, cara, ela tá com o visual idêntico dos quadrinhos, né? Lógico, essa animação, ela tem feito as coisas bem fielmente, eu tô achando isso muito legal. E eu vi aqui uma referência, eu achei legal também, que o visual da câmera lá da Sala de Perigo piscando parece muito lá daquele filme lá do 2001, Odisseia no Espaço. Achei bem legal. E outra coisa, quando a gente tem ali a representação de Genosha na Sala do Perigo e tal, o Professor Xavier, ele meio que coloca memórias do Magneto na mente da Polaris. Acham que ela aceite, né? Que ela é filha dele, que ela não é igual a ele, mas faz com que ela consiga canalizar mais os poderes, o legado do pai dela e tal. E ela consegue derrotar o robô. Então, ela parece que agora ela tá com a totalidade dos seus poderes. Se não tá, ela tá caminhando para isso. E a gente também vê a fundação da X-Corp. O que é a X-Corp no universo dos X-Men? A X-Corp, ela é uma corporação, né, uma organização que surgiu ali como se fosse uma extensão global, né, para proteger os direitos da população mutante e dar um apoio ali humanitário ao redor do mundo. E ela é uma organização sem fim lucrativo, ela atua na parte jurídica, resgata os refugiados mutantes, combate crime de ódio, de perseguição. E ela teve vários escritórios em várias capitais aí do planeta. Tem uns exemplos que é Paris, Los Angeles, teve em Genosha. E isso é diferente da fase de Krakoa dos X-Men nos quadrinhos, onde a X-Corp, ela meio que funciona como uma corporação de negócio e tal, só que aí é uma outra fase dos quadrinhos. Pra mim é uma das melhores dos X-Men, mas enfim. O presidente dos Estados Unidos, ele proibiu os X-Men de atuar ali em solo americano, a equipe X-Men. Por isso que eles têm a X-Factor nessa temporada, que é uma equipe que ela é financiada pelo governo. Aí o Professor Xavier usa os recursos dele para fundar essa X-Corp ali nas ruínas de Genosha. Ela tá ali nessa temporada, tá como se fosse uma rede diplomática meio que militarizada e tal, tá para dar amparo e proteção aos mutantes, né? Como eu falei, o que realmente é a X-Force. Então, provavelmente, o que a gente vai ver de luta X-Men durante esses 2 últimos episódios é a X-Corp, que vai... A equipe como X-Corp. Ela que vai atuar como equipe ali em missão e tal.
E uma outra coisa que é ali as cenas finais, não chega a ser uma cena pós-créditos, é o final do episódio, que a gente vê como se fosse o Vigia, né? A cena final ali mostra o Apocalipse, ele tá ali com a máquina para concluir o plano dele. O plano que a gente viu na cena pós-créditos do último episódio da primeira temporada, coisa que a gente está acompanhando durante essa temporada, que é a ressurreição do Gambit. O Apocalipse vai ressuscitar o Gambit, transformar ele no Cavaleiro da Morte dele. E a gente com certeza vai ver a interação dele com a Vampira, com os outros X-Men também. A gente vai ter talvez uma batalha. Eu não acredito que seja a batalha final, porque a gente já tem confirmado a terceira temporada, vai ter aí a temporada por ano. Eu acho que deve ir até 5 temporadas no máximo, mas eu acho que o Apocalipse vai ser o grande vilão desse arco todo de X-Men 97. Então, a gente não vai ver uma batalha final, mas a gente vai acompanhar essa batalha aí ao longo desses episódios e provavelmente isso vai se estender às próximas temporadas, beleza? Bom, chegamos ao fim de mais um episódio do Contra o Alt Nerd. E lembrando também, se você ouve a gente pelo Spotify, eu convido vocês a darem 5 estrelas. Isso ajuda a gente a chegar em outras pessoas, em outros ouvintes. E comenta lá também o que você achou do episódio, quais temas você sugere para os próximos episódios. Interage com a gente lá no Spotify, isso vai ser bem legal. E se você também não segue a gente no nosso Instagram, eu convido vocês a seguirem. Ele vai estar aqui também na descrição do episódio. Lá você vai poder ver dicas de séries e filmes, você vai ter notícias sobre a cultura pop, você vai ver memes, você pode interagir com a gente lá e lá você vai ser muito bem-vindo. Então segue a gente, todos os links vão estar aqui na descrição do episódio. Falou? E até o próximo episódio. Valeu! Editado por Bruno Godoy.